Por vezes nós precisamos de uma confirmação de algo para ter certeza sobre aquilo que nós estamos sentindo ou para termos uma visão melhor daquilo que nós estamos a contemplar, e é exatamente isso que acontece no capítulo 8 de Marcos, quando Jesus ele é convidado a dar provas que ele é o Cristo. Esse capítulo é um capítulo muito interessante porque começa com a chamada segunda multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães aqui vai de uma passada muito semelhante àquilo que aconteceu nos capítulos anteriores, quando com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 pessoas. O ponto que Marcos ele salienta é que Jesus ele vê aquela multidão com ele já há vários dias e é movido por uma compaixão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. É muito legal percebermos que Jesus, ele nunca está apenas preocupado com saciar espiritualmente outras pessoas, como se o evangelho fosse alguma coisa etérea ou relacionada apenas ao mundo dos espíritos ou ao mundo das ideias. Jesus, ele sempre está, de um lado, saciando a fome espiritual das pessoas e de outro, também satisfazendo as necessidades físicas daquelas pessoas que vêm procurá-lo. E naquele momento, aquelas pessoas que estavam lá com Jesus, 4.000 pessoas, já estavam lá 3 dias sem comer direito, e Jesus fica incomodado, e Jesus fica com compaixão, e Jesus fala que os discípulos entregassem, distribuíssem àquela multidão aquilo que eles tinham, e os discípulos só tinham 7 pães, e ainda aqui os discípulos estão com o coração endurecido. Eles não se lembraram daquilo que Jesus fora capaz de fazer, de multiplicar alimentos e alimentar milhares de pessoas. Jesus manda que todos se sentem e a mesma coisa acontece. 7 pães são multiplicados, 4.000 pessoas, 4.000 homens apenas, se for contar todo mundo, quase 10.000 pessoas, e 7 cestos de pães que sobram. Jesus, ele tem a oferecer muito mais do que um alento espiritual. Jesus, ele veio para nos dar uma vida plena. Enquanto nós estamos aqui no mundo, seguir Jesus implica em nós vivermos da melhor maneira possível essa existência terrena. Lógico, com os olhos voltados para a eternidade. Lógico, com a nossa parte espiritual fortalecida, mas todas essas partes que integram a nossa existência, nosso ser físico, nosso ser espiritual, eles estão juntos na visão de Jesus. Olha só o que acontece. Os fariseus depois chegam para Jesus e a partir do versículo 11, eles começam a pedir sinais. Olha, se você é o Cristo, mostra o sinal, um sinal do céu para que a gente possa acreditar. Quer dizer que tudo aquilo que Jesus estava fazendo não era suficiente para os fariseus. E Jesus simplesmente responde o seguinte: nenhum sinal será dado a vocês. O pior é que nem mesmo os discípulos estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Jesus, depois que os fariseus eles vão embora, Jesus diz, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava se referindo à prática dos fariseus, à sua religiosidade morta, mas os discípulos pensam, olha, o mestre está falando do fermento porque ele está nos repreendendo porque nós não temos pão. Nós temos apenas um pão velho, mas nós não trouxemos alimento. E Jesus olha para aquela situação e diz assim, vocês ainda não entenderam nada. Olha, quantas pessoas nós alimentamos? Quantos pães sobraram? Vocês não viram que a minha preocupação não está com o pão, mas está no coração? Olha, vocês não viram que 12 cestos sobraram, que 7 cestos sobraram, que 5.000 mais 4.000 pessoas foram alimentadas por um milagre? E agora vocês acham que eu estou preocupado porque vocês não têm pão? Vocês ainda não entenderam? Muitas vezes, Jesus, ele olha para nós e fala o seguinte, nossa, mas você ainda não entendeu o que eu estou fazendo na sua vida? Nós temos uma visão parcial de quem
quem é Jesus, e esse é o grande problema. Nós criamos expectativas nossas em relação ao que Jesus eventualmente pode fazer, sem nos darmos conta que Jesus é muito mais do que a expressão das nossas expectativas, é muito mais do que um simples guru ou um gênio da lâmpada que está ao nosso dispor para fazer aquilo que nós queremos. Jesus, ele é o Cristo. E esse é justamente o tema da confissão de Pedro. Quando eles chegam em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Os discípulos falam: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda falam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus olha para eles e pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, mais uma vez valente, ele diz a frase fundamental sobre a qual é constituída toda a igreja de Jesus Cristo: tu és o Cristo. Jesus, estranhamente, fala para eles não falarem isso para ninguém. Talvez Jesus tenha em mente a comoção popular que uma declaração dessas poderia ter. Todos achando que realmente Jesus é o Messias tão esperado. Os romanos, por outro lado, talvez considerando que Jesus fosse um traidor, e Jesus fala o seguinte: olha, não falem isso para ninguém. E nós temos a partir do versículo 31 a tal da evidência cabal de que Jesus é o Cristo. Muitos judeus esperavam a vinda do Messias. E é por isso que os fariseus perguntam para Jesus qual que é o sinal de que ele seria esse Messias. Mas não era um sinal que todos estavam esperando ver no Messias verdadeiro. As pessoas esperavam que o Messias nascesse em berço resplandecente, que ele fosse um rei, que ele fosse dotado de carisma e de força militar para dar o golpe sobre os romanos. Mas Jesus ensina: olha, a verdadeira evidência de que eu sou o Messias é que nós estamos subindo para Jerusalém e é necessário que eu seja o Filho do Homem. Jesus usa a expressão Filho do Homem para falar de si mesmo, ou seja, Jesus se considera um Messias. E a evidência é que esse Messias será traído, rejeitado pelos líderes religiosos, traídos pelos seus, e ele será crucificado, morto, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. No outro evangelho, em Mateus capítulo 16, 1 a 4, diante do mesmo pedido de sinal por parte dos religiosos, Jesus diz o seguinte: olha, eu vou dar para vocês o sinal de Jonas. Da mesma maneira que Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, eu estarei também 3 dias morto, mas eu vou ressuscitar. Olha só como Jesus dá um nó na cabeça dos seus seguidores e um nó na cabeça de todos aqueles que estavam esperando um Messias triunfante. Não, o Messias vem para morrer. Morrer pelo quê? Morrer pelo pecado do seu povo. O maior interesse de Jesus naquele momento não é tomar o poder dos romanos, não é dar o golpe, mas é resolver o problema insolúvel até então, o problema do pecado. Não é resolver as situações de forma aparente, impor um plano econômico que seja bom ou mudar a sociedade, como se esses fatores fossem os grandes problemas. Não, o grande problema está no coração cheio do pecado. E foi para trazer perdão ao seu povo que o Messias, ele veio não para assumir o trono naquele instante, mas para morrer na cruz. E essa morte e essa cruz também é o chamado para todos aqueles que seguem a Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, por um lado, está dizendo que a nossa autopromoção é algo totalmente descabido e sem sentido. Mas também Jesus está dizendo que a gente não deve se negar só por se negar, como se nós não fôssemos importantes, como se nós tivéssemos um complexo de inferioridade. Não, é negarmos a nós mesmos na medida em que nós tomamos a cruz e seguimos Jesus. O convite do discipulado é de nós imitarmos o Mestre. O Mestre tomou a cruz, morreu. Nós também devemos assumir essa cruz e fazer morrer toda a nossa natureza carnal, como vai dizer o apóstolo Paulo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera, ou seja, se alguém tem algum receio de caminhar por esse caminho seguindo Jesus, porque sente vergonha de negar-se a si mesmo, ou porque sente vergonha de seguir alguém que aparentemente não é tão vitorioso assim, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.
O verdadeiro Messias de Israel veio para morrer, e a sua morte não é o fim, porque ele veio morrer para perdão dos nossos pecados e ele veio ressuscitar ao terceiro dia para também, junto com ele, nós também tivéssemos a derradeira vitória. Essa é a verdadeira vitória que o Messias verdadeiro nos veio a dar. Nós, que somos o seu povo, somos convidados a seguirmos esse Cristo, a confessarmos a confissão de Pedro que, movido pelo Espírito Santo, como vai dizer lá em Mateus 16, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Pedro e sobre essa declaração que a igreja foi constituída, a igreja como o povo do Messias. Esse Messias que não vem segundo as expectativas dos religiosos de Jerusalém, mas que vem para cumprir aquilo que Deus estabeleceu como libertação do pecado, como rota de solução perfeita para a maior mazela que pode existir, que não são coisas exteriores, mas é o mau pecado que habita em cada coração. Meu amado irmão e irmã, renda-se a esse Cristo que veio morrer e pagou o preço do seu e do meu pecado na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo à destra de Deus Pai para interceder ao nosso favor e que um dia voltará para vir nos buscar, e aí nós viveremos a realidade última da bênção perfeita, que é estarmos com o Senhor para sempre. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.